Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, pessoal, é uma continuação da nossa última aula, né? Python aplicado ao mercado financeiro, né? Aqui nós estamos tentando criar algumas formas, alguns mecanismos que permitam que a gente realize análise em massa de empresas, de várias empresas, em vez de a gente ficar pesquisando cada empresa, os dados de cada uma. Por que a gente não analisa os dados em massa de várias empresas por vários anos, né? Na última aula a gente falou sobre isso utilizando a API do Yahoo Finance, né? Permite a gente encontrar dados de mercado, né? Principalmente dados de mercado. E também a gente verificou que foi possível coletar dados sobre dividendos também lá nos dados que o Yahoo Finance emite, né? Nos entrega por meio da API. A gente também conseguiria ver cálculos de dividendos, por exemplo, dividendos pagos. Na última aula vemos dados de mercado, né? Preço de fechamento, preço de abertura, o quanto que aquela ação subiu, quantos dias aquela ação subiu, quantos dias aquela ação caiu. Seria possível realizar algumas análises gráficas, né? Por exemplo, que não é necessariamente o objetivo desse curso, mas que é possível coletar esses dados por meio do Yahoo Finance. Hoje, a gente vai voltar nossa atenção para as análises fundamentalistas, ou seja, aquelas baseadas, que tem base, né, os demonstrativos de resultado das empresas abertas. E em minhas pesquisas para essa aula, eu encontrei em resumo duas formas de realizar essa coleta. Nós vamos falar sobre apenas uma delas, porque falar das duas daria quase que... Para falar das duas de uma forma completa, seria quase que um curso como este todo, de uma vez só. Então, a gente vai falar apenas de uma das duas formas. Uma das formas que eu encontrei para a gente calcular esses dados de margens, dados de endividamento das empresas, dentre outros dados, seria por meio da própria CVM. A própria CVM tem uma API dela. Só que para utilizar essa API é um pouco mais difícil do que a API do Yahoo Finance, por exemplo, que é uma API muito tranquila de a gente trabalhar. Seria necessário utilizar método POST, método GET. Não seria muito efetivo para a nossa aula aqui. E a outra forma é baixar os bancos de dados das companhias abertas que está disponível no site da CVM. Esses bancos de dados apresentam receitas, os balanços patrimoniais ativos, passivos, demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa, dentre outras informações, lá na própria CVM. Ela emite constrói uma planilha para a gente com todas essas informações, né? E aqui, na nossa aula de hoje, a primeira informação que nós temos aqui é acessar essas planilhas contendo essas demonstrações financeiras padronizadas dessas empresas. Basta acessar esse link, inclusive o link desse Google Colab, desse código, já está lá no Moodle, eu já deixei lá hoje, para que vocês pudessem acessar e caso quisessem acompanhar junto comigo, né, aí vocês ficam à vontade aí. Então, o primeiro item, entrar nesse link aqui, você vai entrar aqui no portal de dados abertos da Comissão de Valores Mobiliários da CVM. E aqui você consegue os documentos, né, que são os formulários de demonstrações financeiras padronizadas, né. E esse documento é um eletrônico de encaminhamento periódico para a CVM, né. E aqui está consolidado, a CVM disponibiliza para a gente dos últimos 5 anos, balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, demonstrativo de fluxo de caixa pelo método direto e indireto, a DMPL, que é a demonstração das mutações de patrimônio líquido, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração do resultado e o demonstrativo valor adicionado, todos esses itens aqui. E nessas demonstrações, elas são incluídas nas linhas de referência aos elementos, né? Que são contas fixas e contas não fixas. Contas fixas são aquelas que são comuns a todas as empresas, por exemplo, receita. Toda empresa tem receita, então é uma conta fixa.
Agora, nem toda empresa tem, por exemplo, receita de prestação de serviços. Talvez pode ser um sub-item dentro de receita, que talvez nem todas as empresas tenham. Então, esse seria uma conta, por exemplo, não fixa. A gente vai utilizar essas contas fixas, né, justamente porque elas são padrões para todas as empresas e facilita, né, a nossa vida aqui no Python. E ela disponibiliza isso tudo aqui, disponibiliza um dicionário de dados, ou seja, o que cada dado quer dizer nessa demonstração. E aqui tem os dos últimos 5 anos, aqui tem o de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e o de 2023, que não é o consolidado ainda, né, é o dos trimestres. E aí é possível fazer o download dessas planilhas aqui, elas vêm no formato zip, né. Eu vou fazer o download de uma aqui, por exemplo, a de 2022, só para mostrar a carinha dela para vocês. Se vocês clicam aqui, vai fazer o download aí no seu computador. Ela, obviamente, tem um certo peso, né? No caso aqui 10 megabytes de dados. E dentro dela, por exemplo, dessa demonstração financeira aqui, essa planilha, vem esses dados aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui o dicionário esse aqui eu acho que é o dicionário de dados, e tem as outras, cada um dos balanços patrimoniais. Esse aqui, a demonstração financeira padronizada. Esse aqui é vamos ver aqui a conta, qual que é essa daqui? No caso essa aqui é só a lista de empresas. Essa aqui é a lista de empresas que enviaram as demonstrações financeiras para a CVM, né? Aqui tem Banco do Brasil, Banco de Brasília, a Eletrobras, aí tem a versão 1, 2 e 3, porque o Banco de Brasília às vezes revisou as demonstrações financeiras que eles enviaram nesse período, então eles mandaram a revisão 3, por exemplo, né? E aqui tem, vou não salvar, aqui tem, por exemplo, o balanço patrimonial, o consolidado, por exemplo, de todas as empresas de companhia aberta. Vou abrir aqui para mostrar a carinha dela também. Aqui tem o CNPJ da companhia, né? De todas as companhias. Aqui, por exemplo, o primeiro item é o Banco do Brasil, né? Então aqui a gente tem a informação que a gente quer. Por exemplo, aqui nós temos o ativo total, que é o todo ativo do Banco do Brasil, por exemplo. Nós podemos, por exemplo, utilizar essa informação de ativo total e do passivo total. No caso, para o banco não é muito adequado fazer isso, mas se fosse uma empresa, por exemplo, vamos encontrar aqui a Eletrobras, nós poderíamos fazer isso tranquilamente, pegar o ativo total, dividir pelo passivo total e encontraríamos, né, o endividamento total em relação ao ativo total para a Eletrobras. Poderíamos calcular isso para todas as empresas e selecionar aquelas que estão menos endividadas para compor uma carteira, por exemplo, né? Aqui é a carinha dessa demonstração. E aí uma coisa interessante, né, como eu disse, as contas fixas, contas não fixas. Aqui, por exemplo, para a Eletrobras, eu tenho aqui ativo total e ele é uma conta fixa. Ou seja, aqui nessa coluna aqui, essa coluna K, ele é o código conta. Esse código conta, ele se refere ao código daquela conta da demonstração financeira. No caso, o código de número 1 é o ativo total e ele sempre vai ser o ativo total para todas as empresas. Ou seja, isso aqui é uma informação muito importante para quando a gente for realizar no nosso código, justamente para a gente encontrar esse dado, né? Aqui também é possível perceber que a gente tem nessa coluna aqui chamada período, tem o penúltimo e o último. Nós vamos sempre utilizar o último, né, que foi o último período, no caso 2022, né, que aqui fechou 31 de dezembro de 22. Então, em 31 de dezembro de 2022, Eletrobras fechou com esse ativo aqui e fechou com esse passivo total aqui, vamos ver. E aí tem algumas contas, só voltando um pouquinho, aqui tem algumas contas, por exemplo, que não são fixas, né? Por exemplo, títulos e valores imobiliários. Para nem todas as empresas, a conta 1.02, 1.01, 1.03, etc. vai ser a conta de títulos e valores imobiliários.
Então a gente sempre procurar utilizar aqui no caso desse método que a gente está mostrando aqui hoje, essas contas fixas, né? Então essa daqui é mais ou menos a forma que a CVM nos entrega esses dados, né? E é muito tranquilo da gente tratar esses dados no Python. Olhando assim, né, dá um pouco de medo ver todos esses dados aqui. Aqui a gente tem quantas linhas? Vamos ver quantas linhas a gente tem aqui. Nós temos aqui 62 mil linhas de dados, né? Então é um pouquinho assustador, mas é bem tranquilo de tratar esses dados no Python. Aqui no caso, balanço patrimonial ativo, e para cada uma dessas contas, né? Aqui a gente tem o balanço patrimonial ativo, aqui nós temos o balanço patrimonial passivo, e aqui nós temos o demonstrativo de resultado, que é o que nós vamos utilizar apenas essas 3 planilhas hoje. Então, após fazer outro item importante sobre essas planilhas, é que elas estão no formato .csv. Normalmente, quando a gente abre o Excel e salva a gente mesmo uma planilha do Excel, normalmente ela é salva no formato XLS, que é o formato do Excel. Esse formato CSV, ele indica que os valores eles estão separados por alguma tabulação ou ponto e vírgula, e isso é importante para a gente, né? Para a gente saber qual que é o elemento que está separando esses valores, para a gente definir corretamente lá no nosso código em Python também. É outra informação importante. E a gente vai passar por tudo isso lá no nosso código Python da forma mais tranquila possível, né? Beleza. Temos essas informações aqui, essas planilhas de 2022, aqui, né? Eu fiz o upload lá para o meu Google Drive. Deixa eu abrir aqui o Google Drive. Eu coloquei todos esses arquivos aqui dentro de uma pasta chamada dados CVM. E dentro dessa pasta dados CVM tem todas essas planilhas de 2018, de 2019, de 2020 e 2021, 2022 até 2022. Somente as planilhas de cada ano. Aí eu peguei somente o balanço patrimonial passivo, o balanço patrimonial ativo e o demonstrativo de resultado. Então eles estão todos em uma pasta só, aqui dentro de uma pasta chamada dados _CVM, dentro do meu Google Drive. E aí, se vocês quiserem apenas testar o código aqui depois, vocês podem fazer dessa mesma forma, que vocês vão conseguir, mas eu vou ensinar também no código, se caso vocês colocarem uma pasta de nome diferente, para que vocês consigam ler os dados e realizarem aí as suas análises com o código. Então vamos agora para o código em si, né? Então, vimos que nós temos alguns bancos de dados, né? E esses bancos de dados estão organizados de alguma forma que a gente ainda não sabe. Por exemplo, aqui, o primeiro item que a gente vai fazer aqui no nosso Google Colab, no Python aqui, é conectar, permitir que esse notebook, esse código do Python aqui no Google Colab, acesse meus arquivos lá do Google Drive, porque ele vai justamente ir lá no meu Google Drive, pegar essas planilhas, ler essas planilhas e trazer para mim aqui no Google Colab, né? Então eu vou autorizar e estou colocando aqui que o meu Google Drive ele vai se chamar com um caminho F, ou seja, sempre quando eu quiser acessá-lo, eu vou dizer que alguma coisa vai estar dentro do F, meu Google Drive, e dentro de alguma pasta. Então aqui ele justamente fez isso, né, e montou, transformou meu Google Drive, exatamente o meu Google Drive, como se fosse um disco ou um pendrive, alguma coisa nesse sentido, aqui no Python. O segundo passo, esse passo aqui nós falamos na última aula, né, é que eu estou importando algumas bibliotecas do Python, alguns pacotes, justamente para poder realizar esses cálculos a partir dessas planilhas. Por exemplo, aqui o Pandas permite que eu transforme aquelas planilhas em bancos de dados, em data frames, aqui no Google Drive, no Python, né? O NumPy permite eu fazer alguns cálculos, o CSV permite que eu realize alguns
justamente a leitura desses códigos, dessas planilhas. E aqui tem algumas outras que eu acabei instalando, mas eu acho que nem todas aqui vão ser utilizadas, né? Eu criei o código e esse código ele ainda pode ser melhorado, melhorado por vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui foi importar tudo isso, né? Primeiramente. E depois de importado, eu vou ler o meu drive, né? Que seria essa dados CVM, para ver o que tem dentro dessa planilha, dessa pasta, aliás, né? Então, dentro dessa pasta tem todos esses arquivos aqui, né? De 2022, 21, 20, 19 e 18, né? De 2018 a 2022. E todos eles têm aí os seus nomes, né? Por exemplo, aqui o balanço patrimonial ativo de 2018, ele se chama DFP, _C, _aberta, _BPA e assim sucessivamente. Esse caminho é importante porque é justamente esse caminho que a gente vai dizer para o nosso Python onde é que está essa planilha e o que ele deve ler, né? Então, aqui a gente consegue ver que ele está dentro do meu drive, dados CVM. Se eu colocar aqui barra alguma dessas planilhas, ele, entre aspas, leria essa planilha, né? Mas aqui ele geraria um erro. Essa linha de código aqui a gente utiliza apenas para ver dentro de diretórios, dentro de pastas, né? Justamente o que a gente está fazendo aqui. Ok. Sabemos que dentro desse caminho aqui, meu drive, dados CVM, tem todas essas planilhas aqui. E eu vou querer lê-las para o meu Google Drive, né? Para que eu possa realizar algumas análises. Por exemplo, se eu quiser ler aqui, vamos ler essa planilha aqui, DFP, se aberta, balanço patrimonial ativo, completo, 2018. A gente pode ler ele de uma forma bem simples. Deixa eu copiar aqui esse caminho. A gente pode ler ele, transformar ele em um banco de dados aqui para Python, de uma forma bem tranquila. Vamos colocar aqui base de dados, só para mim exemplificar antes da gente ir adiante aqui com o nosso código. pd.read, ou seja, ele vai utilizar o pandas, né? Aqui vai utilizar o pandas para ler. Ele vai ler um arquivo .csv. O primeiro argumento, né? Na última aula a gente viu sobre argumentos, que é o que a gente vai passar para que aquela função execute corretamente. E os argumentos são essas informações que a função precisa para ser executada corretamente. Aqui no caso a nossa função chama justamente pd_read_csv. O primeiro argumento aqui é o caminho dessa planilha. Então vai ser esse meu drive, né, dados CVM, e a gente vai pegar lá o de 2000 e qual que a gente vai pegar? A gente vai pegar o de 2000 e cadê você aqui? 2018. E basta a gente colocar aqui o caminho dessa planilha. DFP, se aberta, PPA, vou colocar aqui em maiúsculo. Vamos colocar aquele de cima que tá, 2018.csv. Beleza. Passamos o caminho e vamos ter que passar outros dois argumentos para que essa função funcione corretamente. Além da planilha, do caminho da planilha, né, que a gente tem que passar, o outro argumento, ou seja, a outra informação que essa função pd_read_csv precisa para funcionar corretamente, é o argumento de encoding. O que é isso? Encoding é a forma em que o computador lê uma planilha. Por exemplo, essa planilha ela está em CSV e o formato dela está como o padrão brasileiro. Então a gente vai justamente dizer que o encoding dela, aqui no caso, não é o UTF-8, é o CP1252. Então a gente vai colocar aqui. Por que ele não é o UTF-8? O UTF-8 é um outro formato de encoding que é o mais usado no mundo. E o CP1252 é quando a planilha, quando geramos nossas planilhas aqui. Justamente porque
porque existe essa diferença entre esses dois encodings. Porque o nosso idioma ele tem tios, tem acentos, diferentemente de outros idiomas que utilizam para encodar as suas informações para que o computador entenda, formato TF-8. Então, para que ela funcione corretamente, no nosso caso, a gente vai utilizar o CP1252. Outra informação que a gente tem que passar para o Python aqui é o delimitador, ou seja, nós estamos trabalhando com uma planilha que é separada por vírgulas. Nós conseguimos abrir, eu acho que a gente consegue até abrir no bloco de notas essa planilha, para mim exemplificar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Acho que depois de eu extrair eu consigo abrir ela. Para mim exemplificar para vocês que, por exemplo, eu posso ver ela justamente com os valores separados por vírgulas. No nosso caso aqui dessas planilhas, que vem da CVM, todos os delimitadores são ponto e vírgula. Então a gente pode já utilizar aqui tranquilamente como delimiter, que é isso aqui. E entre aspas a gente coloca o ponto e vírgula, justamente indicando que o delimitador delas é ponto e vírgula para que o Python leia ela corretamente. Então se a gente rodar essa linha de código, deu um erro, justamente porque o encoding CP1252 não encontrou. Deixa eu ver como que é ele. Acho que ele não tem esse tracinho aqui. Deixa eu verificar. Agora ele funcionou. O Python leu essa planilha e transformou ela em um banco de dados e armazenou nessa base de dados aqui, nessa variável chamada base de dados. Vou ler ela aqui, base de dados, só para a gente ver como que ela vai ficar. Então aqui, por exemplo, nós temos um banco de dados que foi lido pelo Python, né? Ele leu aquela planilha que a gente viu lá no início, transformou aqui em um banco de dados para o Python e a gente poderia realizar várias análises com essas informações aqui. Esse aqui foi só um exemplo por enquanto, né? E a gente vai dar andamento aqui na nossa aula, apenas para destrinchar essa linha de código aqui. Então tudo isso, a gente realizou isso aqui, justamente vai transformar em um banco de dados e que permita que o Python leia essa planilha. Então vamos dar continuidade aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é criar algumas linhas de código para que leia todas essas informações que a gente já precisa, né? E já transforma tudo isso em banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer aqui em seguida. Aqui eu vou estar armazenando, nesse pedação aqui, eu vou estar armazenando, fazendo basicamente o que aquela primeira linha fez. Aqui eu vou pegar todos os demonstrativos de resultado, balanço patrimonial ativo e balanço patrimonial passivo das empresas, no caso as planilhas, né? E transformando todas elas em bancos de dados, tanto de 2018, 19, 20, 21 e 22. Eu vou salvar tudo isso em algumas variáveis, e isso vai permitir adiante que a gente realize as nossas análises. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Alguma questão que eu possa elucidar melhor? Acaba que hoje que é um conteúdo um pouquinho mais pesado do que a gente está acostumado, né? Mas o princípio é bem tranquilo, né? Você tem uma planilha e você transforma essa planilha aqui em um banco de dados para o Python, né? E passa algumas informações para ele, como o caminho da planilha, a forma que essa planilha está encodada e o delimitador dessa planilha, né? Que tem valores separados no caso não por vírgula, né? Mas por ponto e vírgula. Que é o formato justamente que o Python lê com mais facilidade. Apesar dele ler também formato XLSX, também é possível. Então a gente rodou isso aqui e ele transformou tudo isso aqui pra gente em alguns bancos de dados. E aí agora vai começar a ficar interessante, vai começar a ficar divertida a nossa aula. Vamos fazer o nosso exercício 1. Nosso exercício 1, o que ele pede aqui pra gente? Ele está pedindo para a gente coletar os dados do demonstrativo de resultado de 2022 da empresa Bombril. E ele nos passa aqui o CNPJ da empresa Bombril S.A.
E ele pede para a gente salvar esses dados em uma planilha eletrônica .csv e pede para a gente calcular a margem operacional da empresa. Então, para a gente calcular, para a gente separar esses dados do demonstrativo de resultado de 2022 da empresa Bombril e salvar esses dados numa planilha eletrônica, nós vamos utilizar justamente a planilha, né, o banco de dados base 2022 DRE, que é o demonstrativo de resultado. Para a gente justamente manipular esses dados, vocês viram aqui, deixa eu primeiro mostrar para vocês como que está a base 2022 DRE. Vamos dar uma olhada nesse banco de dados primeiro, para a gente ver o que a gente tem que fazer. Eu tenho um CNPJ, eu sou o CNPJ da empresa Bombril. Então, se aqui no Python eu criasse uma espécie de filtro, aqui no CNPJ CIA, nessa coluna aqui, eu conseguiria coletar apenas os dados da empresa Bombril. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar todo esse demonstrativo de resultado, todo esse banco de dados, e filtrar apenas o CNPJ da Bombril. E como a gente vai fazer isso? É bem tranquilo. É como se a gente estivesse utilizando lá anteriormente, quando a gente aprendeu, os itens de listas, por exemplo, que a gente vai estar dando uma posição. Nesse caso, a gente vai estar justamente pegando várias linhas. E o que essa linha aqui faz? Eu tenho o CNPJ da Bombril. Eu vou filtrar de base 2022 DRE quando o CNPJ CIA, aqui eu estou colocando entre colchetes, ou seja, eu estou dizendo que no data frame dados 2022 DRE tem uma coluna chamada CNPJ CIA, justamente essa coluna aqui que eu estava falando. E essa coluna CNPJ CIA, eu só quero os dados quando o CNPJ for igual a isso aqui, 50.564.053, que é o CNPJ da empresa Bombril. Isso aqui é um novo banco de dados, que vai ter somente as informações da empresa Bombril. E eu vou armazenar essas informações aqui nesse outro banco de dados aqui, chamado filtro 1. Aqui ele armazena as posições. E aí os dados da Bombril, eles vão ser o base 2022 DRF quando o filtro 1 for verdadeiro, ou seja, somente quando eu tiver o CNPJ da Bombril na nossa listagem. E aqui ele vai mostrar para a gente esse banco de dados Bombril. Então a gente sai aqui de um banco de dados que tem 32 mil linhas e que tem todas as empresas, não só as empresas listadas em bolsa, mas todas as empresas abertas, de capital aberto no Brasil, para somente os dados da Bombril, que a gente poderia realizar alguma análise. No caso aqui tem 102 linhas que mostra apenas os dados da empresa Bombril. Aqui a gente tinha, por exemplo, começava com o Banco do Brasil e até lá na 32.833 linhas, que é a Adesco. Aqui a gente só tem os dados da Bombril, começa com os dados da Receita e finaliza com os dados, aqui no caso, né, que vai ser a linha do lucro, essa daqui. Qual linha é essa daqui? Essa linha aqui é a linha do... Exatamente, a linha do lucro líquido. Aqui a linha do lucro líquido diluído por ação. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, né? Primeiro nós mostramos como que faz para ler essas planilhas, né, no Python. E aqui é a primeira vez que a gente vê uma forma de filtrar esse banco de dados enorme em algo mais útil para a gente. No caso aqui a gente filtrou somente os dados da Bombril de 2022, né? E a gente pode também para além disso, salvar esse banco de dados que a gente gerou aqui em uma outra planilha de Excel. Então a gente utilizando essa linha aqui, essa mesma linha que a gente gerou lá na nossa última aula, a gente está criando aqui dados bombril.toCSV, ou seja, vai criar uma planilha CSV chamada DRE Bombril e vai ter todas essas informações aqui, né? Justamente o banco de dados Bombril.
Se a gente rodar essa linha aqui, ele vai gerar essa planilha lá no fmydrive DRE Bombril, e a gente consegue acessar por aqui. Vamos ver se ela já gerou essa planilha. DRE Bombril. Justamente está bem aqui, né? Todas as informações da Bombril aparecendo aqui para a gente. Somente as informações da Bombril. Não só, como a gente viu anteriormente, todos os dados de todas as empresas. É que a gente só tem os dados da Bombril do último período e do penúltimo período também, né? Aqui tem os dados de receita, né, de despesas operacionais, dentre outras informações para essa empresa em específico. Ok, fizemos aqui no nosso exercício 1, coletamos os dados do DRE da empresa Bombril e salvamos esses dados em uma planilha eletrônica. E agora ele pede aqui para a gente calcular a margem operacional da empresa. Para a gente calcular a margem operacional, é a receita em relação ao lucro operacional, né? Ou seja, o lucro operacional que a gente teve dividido pelo valor da receita. Então, naquela planilha que naquele banco de dados que a gente criou, a gente precisa de verificar quais são os valores de receita que a gente vai utilizar. Nós vimos, eu falei no início da nossa aula de hoje, que tem algumas contas fixas e algumas contas que não são fixas aqui nas nossas planilhas que vem lá da CVM. Uma das contas fixas é justamente a receita de venda de bens ou serviços. A receita aqui, no caso, ela é sempre o item 3.01. Ou seja, sempre que eu quiser receita, eu posso filtrar, né, da mesma forma que eu fiz aqui, filtrar a coluna CD conta, que é código conta, como sendo 3.01. Sempre que isso for verdadeiro, eu vou calcular a receita. Sempre que isso for falso, eu deixo de calcular a receita. Eu deixo de calcular a margem, no caso, né? Além da receita, eu preciso também do meu lucro operacional. O lucro operacional, a gente pode utilizar, se eu não me engano, o resultado bruto, que é a receita de venda de bens e serviços menos os custos desses bens ou serviços. E com isso a gente tem o resultado bruto, né, que é a margem, além dos custos, tem também, não é o 3.03 aqui, não está aparecendo todos. Deixa eu ver se eu consigo exibir todos aqui para a gente ver. Agora sim. Que ainda faltava as despesas operacionais, que é o 3.04. Depois do 3.04 vem o 3.05, que é o que a gente vai utilizar aqui, 3.05, que é o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, que é esse aqui que a gente utiliza para calcular a margem operacional. Então a gente vai utilizar o 3.01, que é a conta de receita, e o 3.05, que é a conta do resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, né, que é o lucro operacional da empresa, aqui no caso da Bombril. Outro item que a gente tem que tomar atenção aqui no nosso banco de dados, que eu estou vendo aqui, é que além do 3.05, nós temos dois 3.05. Só que um é do último período, que é o que nos interessa, que é o do ano de 2022, e o outro é do penúltimo período, que é do ano de 2021. Então, a gente só vai querer o 3.01 e o 3.05 que tenha o último período. É uma condição, a gente vai criando condições para que a gente consiga coletar o dado que a gente precisa. Então aqui, em seguida, a gente está fazendo justamente isso. A gente cria nós estamos criando aqui duas listas, uma chamada lista receita e a outra chamada lista receita operacional. E aqui a gente está fazendo um loop de repetição. O que é um loop de repetição? Em vez de a gente colocar esse código aqui, em vez de a gente colocar essa linha de código aqui duas vezes, basta a gente colocar ele dessa forma aqui, que ele vai naturalmente gerar para a gente essas informações. A gente coloca um parâmetro de repetição, ou seja, o parâmetro de repetição aqui, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que ele vai passar por todos os valores por toda a base 2022 DRE
Ou seja, ele não vai nem passar aqui pelo dados Bombril, ele vai ler toda a planilha inicial da CVM. E todos que tem VL conta. Ou seja, ele vai passar por toda a planilha literalmente. E o parâmetro vai ser I, ou seja, a primeira linha... Exatamente, Hugo. É somente com a prática. Eu estou tentando fazer aqui, explicando linha por linha, para vocês saberem o que faz cada linha. E com isso, né, ter conhecimento para que possa melhorar esse código, criar seus próprios códigos que atendam às suas necessidades. Justamente a disponibilização do código e a disponibilização dos arquivos também permitem que vocês rodem vocês mesmos cada item aqui. E depois tem o que faz essa linha. E colocar somente essa linha separada aqui, por exemplo, e realizar os cálculos. Então, justamente esses comandos aqui somente com a prática mesmo. Aqui a gente tenta passar de alguma forma, mas justamente somente com a prática. Dando continuidade aqui, isso aqui é um loop de repetição, ou seja, esse loop de repetição ele vai repetir esse código aqui por toda a planilha. Aqui, deixa eu até separar aqui para melhorar a visualização para a gente. Esse primeiro if aqui, if a gente lembra, é uma condição. Se essa condição aqui for atendida, ele vai rodar essa linha. O que é essa condição aqui? Essa condição aqui está me dizendo que enquanto base 2022 DRE CNPJ-CIA na posição I, ou seja, na posição que é a linha, a própria linha que a gente está lendo aqui. Ele vai passar por todas as linhas e uma hora vai chegar na linha 1, na linha 2, na linha 3. E eu quero verificar se naquela linha em específico o CNPJ-CIA é igual ao CNPJ da Bombril, que é o que a gente está, nesse exemplo aqui, calculando, né? E ele tem outra condição aqui, esse AND aqui, ele justamente dá duas condições. Ele tem que atender essa condição aqui, ou seja, o CNPJ da companhia ser igual ao CNPJ aqui da Bombril, no caso, que é o que a gente está usando como exemplo. E também o código da conta, que é o que a gente viu aqui no nosso banco de dados, código conta, ele tem que ser igual ao 3.05, que é, aliás, o 3.01, desculpa, que é justamente o código de conta da Receita, né? Se essas duas condições aqui, essa daqui e essa daqui, forem verdadeiras, ou seja, é o CNPJ da Bombril e é o valor da Receita, eu vou armazenar em uma lista, vou incluir em uma lista esse lista.append. A gente viu na última aula. O que ele faz? Ele inclui em uma lista, na última posição, um valor. E qual que é esse valor que eu quero que ela inclua? O base 2022 DRE, o valor conta, ou seja, o valor daquela conta, quanto de receita que teve a Bombril, por exemplo, da linha I. Sempre esse parâmetro I está aparecendo aqui, justamente porque ele vai passando linha em linha. E esse parâmetro I é justamente a linha que ele vai estar lendo da base de dados que a gente apresentou aqui no início. Então, CNPJ da Bombril e receita, ele vai armazenar a receita da Bombril em uma lista. E aqui, tem uma outra condição. Além da receita, o que a gente precisa? Nós precisamos também do lucro operacional da empresa para calcular a margem. Então, é o CNPJ da Bombril e é o valor da margem? Então, eu vou pegar esse valor e salvar em uma lista, né? Lista lista _RLP, que é apenas o nome da lista, né? Receita operacional. .append, que é o que a gente utilizou na última aula, que inclui na última posição da lista um elemento, e dentro o argumento dessa função é justamente o valor conta da receita operacional. Nesse caso aqui, já exemplificando para vocês, ele vai passar por toda a planilha base 2022 DRE, que tem todas as empresas de capital aberto daqui do Brasil, e vai encontrar apenas 2 valores de receita e 2 valores de receita operacional. Por quê? Porque ele vai encontrar o valor do penúltimo ano e do último ano, e aqui também ele vai encontrar o valor do penúltimo ano e do último ano.
E aí ele vai salvar isso em uma lista, tanto do último ano como do penúltimo ano. Primeiro ele vai encontrar, a gente viu aqui, que primeiro ele vai encontrar do penúltimo ano. Sempre o penúltimo vem antes do último aqui, né? Então primeiro ele vai encontrar do penúltimo e depois do último. Então basta a gente rodar isso aqui e em menos de um segundo ele passou por toda a planilha, aquela planilha que a gente viu que tem 65 mil linhas. Ele já passou por toda aquela planilha e separou os 4 elementos os 4 itens que a gente precisa, os 2 de receita e os 2 de receita operacional, né? E depois de passar por toda essa planilha, a gente calcula aqui lista ROP na posição 1, ou seja, deixa eu só apresentar essas duas listas. Lista receita, só para me mostrar para vocês. Lista receita. Essa lista aqui, ela vai ser uma lista que vai ter 2 valores, né? Essa daqui é a receita da Bombril do penúltimo ano. E essa aqui é a receita da Bombril do último ano. E da mesma forma, o lista receita operacional vai ter também 2 elementos. A receita operacional do penúltimo ano, ou seja, do ano de 2021, e a receita operacional do ano de 2022. Como a gente só quer esse segundo elemento aqui, a gente vai dividir a receita operacional do ano de 2022 pela receita do ano de 2022. Então aqui eu estou utilizando justamente a posição 1. A gente viu isso na última aula, que é a posição da lista, né? Toda lista tem os argumentos posicionais, né? Aqui a gente sempre começa com a posição 0, depois com a posição 1. Vou até exemplificar isso aqui. Lista receita. Por exemplo, se eu colocar aqui a posição 0 da lista receita, ele vai justamente me retornar esse valor aqui, né? Me retornou aqui. Se eu colocar o lista receita na posição 1, ele vai me retornar esse valor aqui. Para mim calcular a margem operacional, como o nosso exercício pediu, basta eu dividir a minha receita operacional pela minha receita, né? Meu lucro operacional pela minha receita. E aqui ele já me retornou o valor. Eu tive, no caso da empresa Bombril, uma margem operacional de 10%, 10,7% para este ano. Então, esse foi o nosso primeiro item, né? O nosso primeiro códigozinho que calculou automaticamente alguma coisa daquelas listas que a gente recebeu lá da CVM. Tranquilo até aqui, pessoal? Se tiver alguma coisa que precise falar de novo, podem me perguntar tranquilos. Podem me interromper. Tem alguma coisa que precisa que a gente volte aqui, que explique de novo? Ou tá tranquilo? É um conteúdo um pouquinho mais pesado, né? Que aqui a gente já tem um código um pouco mais aprofundado do que o que a gente viu na nossa última aula, mas os conceitos são os mesmos, né? Aqui a gente está usando um loop de repetição, que vai repetir esse código aqui para cada linha que tem na nossa base de dados. E aí quando a linha atender a algumas condições, ele vai salvar a informação dentro de uma lista. Então a ideia, a lógica é a mesma da última aula, só que agora já um pouquinho mais formada, né? Um pouquinho mais complicada, já um pouquinho mais detalhada, né? Digamos assim. Beleza, então. Eu acredito que tá tudo ok por aí. Então vamos dar continuidade, né? Então a gente sempre que a gente quiser chamar algum banco de dados desses daqui, a gente já tem esses nomes aqui pré-definidos. A gente pode utilizar ele em todo o código, né? Então vamos para o nosso exercício de número 2. O nosso exercício de número 2, ele pede o seguinte. E aí a gente vai passar linha por linha aqui, tá bom, pessoal? Para ficar tranquilo. Ele pede para a gente criar um código que pede o CNPJ da empresa, ou seja, a gente vai digitar, vai passar para essa função um CNPJ, e
esse código ele vai calcular as margens operacionais da empresa de uma forma automática. É a mesma coisa que a gente fez para calcular a receita, a margem operacional da Bombril. Só que agora a gente tem a opção de colocar o CNPJ automaticamente e ele mesmo já fazer todo o cálculo. Aqui a gente teve que colocar o CNPJ manualmente e para ele realizar todo o cálculo. Aqui apenas está integrando todo esse código que a gente fez aqui. Ele vai lá, ele é uma função, né? A gente viu funções na última aula. E aqui a função se chama margem e ele pede o número de CNPJ aqui, né? A gente vai passar para essa função como argumento o número do CNPJ. Aqui a primeira coisa que ele faz é declarar 3 listas. Uma lista receita, uma lista chamada receita operacional e outra lista chamada lista margens. Ou seja, 3 listas vazias aqui, até agora bem tranquilo, né? E aqui ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ali em cima. É um loop de repetição. Esse loop de repetição ele vai passar por toda a lista, né? Por todos os itens, né? Por todas as linhas que tem dentro de base 2022 DRE. Inclusive todo o código, fazendo um apêndice aqui, todo o código ele tá... Eu tentei comentar ele sempre para dizer o que aquela linha faz, né? Caso vocês depois peguem esse código aí e tentem melhorar ele, fazer alguma coisa, alguma modificação. Eu tentei dizer sempre o que aquela linha faz na medida do possível, né? Então aqui eu estou declarando algumas listas e aqui é um loop de repetição da mesma forma que a gente declarou um loop de repetição ali anteriormente. Tem esse parâmetro i, que esse parâmetro i ele vai ser sempre as linhas da planilha. Ou seja, ele vai passar por cada linha. O i é a linha da planilha, literalmente. Vai passar pela linha 0, pela linha 1, até a linha aqui, no caso, 32.833. Então ele vai varrer todo esse código aí pra gente, né? E aí, se ele satisfazer essas duas condições, no caso, se ele satisfazer essa condição aqui, se o CNPJ que a gente digitou foi igual ao CNPJ que está lá na planilha, e se a conta, né, for a receita, ou seja, se o CNPJ que a gente digitou for o mesmo CNPJ na planilha, lá no banco de dados, e a conta, né, for a receita, ele vai salvar na lista, né, o valor da receita. E a mesma coisa para a receita operacional, né, para o lucro operacional. Se o CNPJ for igual ao CNPJ que a gente digitou lá na linha, e se a conta for 3.05, que é justamente o lucro operacional, ele vai salvar em uma outra lista, né, receita operacional, vai salvar o valor da receita operacional. E aí depois ele pega e calcula. Aqui tem outro loop de repetição, mas esse loop de repetição ele vai de 0 até a quantidade de elementos na lista receita. A lista receita ela vai ter sempre 2 elementos aqui. Então, esse i aqui ele vai ser sempre 0 a 2, né? 0 a 1, na verdade, 0 e 1, né? Então aqui eu estou dizendo aqui, teoricamente, lista receita e lista receita operacional possuem o mesmo tamanho. A gente espera que sempre seja o mesmo tamanho, senão causaria até um errozinho aqui. E aí esse loop de repetição ele está justamente aqui para repetir essas duas linhas aqui 2 vezes. Por quê? Porque ele vai retornar depois para a gente uma lista de margens, ou seja, ele vai ter 2 valores de margem, né? A margem do ano anterior, né? do penúltimo ano e do último ano, como a gente viu lá no começo, né? Então, todo o código aqui está comentado, justamente dessa def margem aqui. Isso aqui automatiza alguma coisa já para a gente e permite que a gente ganhe agilidade no cálculo da margem, né? Eu vou rodar aqui essa função, né? E aqui eu já deixei até uma linha, né? Eu estou aqui chamando essa função margem, né? E passando para ela o número do CNPJ. Eu vou ter que sempre passar para ela o número do CNPJ como se fosse uma string, ou seja, como se fosse um texto, tá?
Então, com os pontos e com as barras nos lugares certos também, é importante. E quando eu rodar isso aqui, ele vai varrer todo o base 2022 DRE e vai mostrar para mim a margem do ano, do penúltimo ano e do último ano como um par ordenado aqui. Então, se eu rodar isso aqui, ele me mostrou para esse CNPJ aqui, inclusive qual empresa que é essa daqui, que eu nem sei. 61080, vamos ver qual empresa que é essa. A gente consegue ver por aqui, colocando até um filtro. Aqui, ó, se eu colocar filtro CNPJ CIA, eu consigo saber qual empresa é. Vamos ver aqui qual empresa que é ela. CNPJ CIA. Ah, aqui é só da Bombril, peraí. No caso, eu tenho que utilizar essa daqui. Deixa eu rodar ela aqui de novo, que a gente consegue descobrir qual que é essa empresa aqui. Vou clicar aqui, vou transformar ele como se fosse uma tabela. Opa. Aqui, filtro. CNPJ CIA. Vamos ver aqui. Ele é o banco... Não, ele não é o Banco do Brasil. Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos ver. Ele não retornou. Deve ter um motivo para não ter retornado. Que naturalmente teria CNPJ nessa companhia. Ele deve... Não é a CETEP. Deixa eu colar de novo esse CNPJ. Vamos pesquisar no Google que vai ser mais fácil pra gente. Qual que é essa empresa? É a Cobrasma. É uma empresa que está passando por uns problemas mesmo. Então, justamente aqui, como a gente viu, ele calculou a margem dessa empresa aqui, né? Tem esse CNPJ, e calculou a margem do penúltimo ano e do último ano de 2022 e trouxe esse valor pra gente. Esse valor ele está correto justamente porque essa empresa que tem esse CNPJ, que é a chamada Cobrasma, ela está passando por alguns problemas. Ela é uma empresa que já não tem uma receitas operacionais já de um bom tempo. Ela está, eu acho, se eu não me engano, ela até declarou falência, tem que até verificar isso. Alguém pode me dizer uma empresa que a gente possa pesquisar aqui para testar o nosso código aqui que a gente criou, para ver se a margem que a gente calculou aqui está correta? Alguém pode cantar uma empresa aí? Qual que é a empresa listada na bolsa? A gente verifica aqui. Pode ser a companhia aérea. Vamos ver se a gente consegue calcular aqui a nossa margem. Vamos ver a Latam e a Azul. A Latam, o CNPJ dela, vamos procurar aqui. Aqui no nosso filtro a gente consegue encontrar pelo nome da empresa, que é a denominação CIA. Latam. Ele falou a Latam e a qualquer outra. Azul. Aqui, Azul SA, vamos ver para Azul. Aqui a gente tem o CNPJ da companhia. Basta a gente pegar o CNPJ e jogar aqui, que ele vai calcular a receita para a gente automaticamente. Aqui, CNPJ da companhia, perfeito. Ele passou por toda a nossa lista lá e calculou aqui para a gente o CNPJ justamente da Azul. Então, as margens operacionais da Azul para o penúltimo ano e para o último ano, né, para 2021 foi uma margem de 0,54% e para 2022 foi de 8,9%. Ou seja, em 2021 ela quase teve um prejuízo operacional, possivelmente ela teve um prejuízo líquido, né? E para 2022 ela já teve um pouquinho melhor na questão
operacional, né? 09. O seu CNPJ está diferente do meu. Esse aí é o da Azul. Só confirmar aqui, mas esse é o CNPJ que eu até busquei aqui na nossa... Inclusive, né, é outro ponto que a gente consegue filtrar aqui somente jogando o nome da companhia, né? No caso Azul, a outra é a TAM, né? Que é Latam. Eu não sei se o nome dela já mudou aqui. Vamos ver aqui, Latam. O nome dela no registro dela é... Cadê o filtro? É Latam mesmo, né? Aqui, Latam. Estranho ela não sair aqui, né? A Latam. Ver se ela tá aqui pra frente. É muito estranho. Muito estranho a Latam não sair aqui na minha lista. Será que ela ainda tá... Ela é uma companhia daqui do Brasil, né? Vamos ver aqui, Latam CNPJ, ver o CNPJ dela. E jogar lá pra ver se ele consegue encontrar. Vamos ver se ele consegue encontrar aqui o da Latam. Achei estranho não ter aparecido ali. Vamos ver se tem esse CNPJ. Então encontrou vazio. Então não encontrou justamente o CNPJ da Latam. Libero sim, José. Inclusive a nossa aula já está quase terminando. Ainda tem só alguns detalhes para a gente ver. E eu vou deixar um exercício e justamente trazer a finalização do nosso curso de hoje, né? Que hoje, inclusive, finaliza o nosso curso. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui TAM. Vamos ver se sai aqui pra gente. Não, ainda não saiu. Não saiu aqui também. Muito estranho, que até o CNPJ eu pesquisei aqui, mesmo colocando TAM. Se eu colocar outra empresa, por exemplo, digamos a Duratex, que é a Desco, ela sai aqui, ó. Desco, que é assim. Justamente. E estranho ela não sair aqui. Mas as outras empresas que eu testei aqui funcionaram corretamente. Também achei até estranho, né? Inclusive fica como exercício depois vocês verificarem o que aconteceu aí com a Latam, né? Por que ela não está aparecendo aqui. Inclusive o código está disponibilizado lá no Moodle, tá, pessoal? O código e o link para essas planilhas aqui. Mas muito estranho, né? Não ter saído aqui. Vamos ver uma outra empresa, por exemplo, a Eletrobras, que é Centrais Elétricas Brasileiras, aqui, por exemplo, a Eletrobras. Nós podemos ver da Eletrobras também. E aí, só mais essa empresa e a gente já segue para os nossos próximos passos aqui no nosso curso. Opa, não copiei o CNPJ dela. Então, a gente vê, por meio disso, que é possível a gente realizar algumas automatizações utilizando o Python. E tem outras coisas muito mais legais que a gente pode fazer aqui, e eu vou mostrar em seguida. Aqui, no caso, o cálculo para a Eletrobras, né? Ela teve 36% em 2022 e uma margem operacional, né, de 22% em 2022. Então, a Eletrobras aqui tem também algumas margens calculadas automaticamente. Até aqui, tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? Somente esse caso da Latam que eu achei estranho, mas depois vocês verifiquem aqui o porquê que não deu certo. Eu também vou verificar aí. Se eu encontrar, eu posto lá no nosso grupo o porquê. Talvez a gente incluiu algum filtro ali que não funcionou para essa empresa. Então vamos continuar aqui para o nosso exercício 3. Aqui no nosso exercício 3, ele pede para criar um código
para calcular a margem operacional de todas as empresas do ano de 2022. E a gente vai classificar da maior margem para a menor margem por meio do banco de dados do Pandas. Aqui eu criei uma lista chamada CNPJ, e nessa lista aqui tem todos os CNPJ das empresas que estavam abertas, né? Eram companhias abertas em 2018. Essa lista aqui é importante para a gente justamente por, inclusive nem precisaria dessa lista, daria para criar essa lista aqui automaticamente pelo Python, né? Aí eu que poderia ter automatizado mais essa operação, eu copiei toda essa lista aqui e coloquei umas vírgulas no meio, mas eu poderia ter automatizado isso aqui também no Python. Isso aqui é uma lista de CNPJs, justamente para a gente separar a margem, né? Que ele está pedindo para a gente calcular a margem operacional. Essa lista de CNPJs permite que a gente separe por empresa as margens a serem calculadas. E aqui eu estou declarando uma outra função. No caso aqui não é uma função, é um código mesmo, né? Achei que era uma função. Mas o que ele faz aqui? Ele faz a mesma coisa dos códigos acima. Só que agora, em vez de ele passar por apenas uma empresa, ele vai passar por toda essa lista aqui de CNPJs, vai pegar esse CNPJ, vai procurar esse CNPJ lá naquela planilha inicial. Quando ele encontrar, ele vai calcular a margem, e quando ele calcular a margem, ele vai pular para o próximo CNPJ e fazer a mesma operação. Essa lista CNPJ, ela tem o tamanho de... Ela tem quantos CNPJs aqui? Deixa eu ver se eu consigo verificar aqui. Aqui eu consigo ver quantos CNPJs. Ela tem 340 CNPJs, ou seja, em 2018 tínhamos 340 empresas abertas aqui no Brasil. Isso aumentou bastante de lá para cá, inclusive algumas empresas talvez não vão ter seus CNPJs calculados aqui, né? Porque teve empresas que abriram capital de lá para cá, teve empresas que foram listadas na B3 de lá para cá. Então aqui a gente está calculando com base em 2022, ou seja, com base em 2018, desculpa. Ou seja, todas as empresas que se mantiveram aí durante os últimos 5 anos operacionais. Então, esse código aqui é o mesmo código que a gente já calculou lá em cima, né? Então eu não vou passar por ele, eu vou passar apenas por esse aqui, que é um outro loop de repetição. Esse loop de repetição ele vai passar por toda essa lista de CNPJs, em cada um CNPJ, e vai entregar aqui o parâmetro de CNPJ para que esse código aqui consiga encontrar a receita, e esse outro código aqui que vai ser o responsável por calcular a margem operacional. E aí ele vai salvar tudo isso em listas, né? E depois disso a gente vai criar 2 dicionários e vai criar depois, por último, aqui um dicionário. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai rodar e vai levar um tempo, porque imagine, ele vai passar por aquela planilha que tem 60 mil linhas, 350 vezes, e depois vai calcular todas as margens para todas as empresas que tinham capital aberto, né, em 2022. Né? Então, ele vai levar um tempinho aí para realizar todo esse cálculo, né? Justamente porque é bastante dado que ele vai processar agora. Teve um aqui que ficou inviável para a gente mostrar aqui hoje, que aqui pelo Google Colab ele levou em torno de... Acho que ele levou 30 minutos para rodar. Não é esse aqui, é um outro lá de baixo que eu vou mostrar para vocês e sugerir que vocês façam como exercício de casa. E é até um projeto muito legal que vocês podem utilizar aí. Então, ele está aqui já executando por 1 minuto. E ele vai executando todos esses 300 CNPJs aí. E aí depois ele vai salvar tudo isso aqui em um dicionário. Né? O dicionário a gente viu na nossa última aula. E o dicionário ele é um par chave-valor. Então aqui na chave CNPJ vai ter a lista CNPJs e na chave margem vai ter a lista de margens. E aí a gente
vai exibir esse dicionário margens e depois vai transformar isso em um banco de dados utilizando o Pandas. E aí o banco de dados permite que a gente aqui no Python visualize de uma forma mais tranquila, né? E, inclusive, quando ele passa para o banco de dados do Pandas, né? Quando ele transforma isso em um banco de dados do Pandas, ele vai criar justamente esse dados margens, e esse dados margens permite que você coloque salve esses dados em uma planilha de Excel. E, inclusive, eu até tinha comentado com um colega aqui semana passada, eu até conversei com um colega aqui na semana passada, que seria possível, né, criar um dashboard utilizando o Power BI ou a outra ferramenta que ele tinha mencionado lá na semana passada. Seria um projeto tanto quanto interessante, né, que você poderia atualizar isso automaticamente, utilizando aí os dados aí calculados. Então, depois de 2 minutos e 37 segundos, ele calculou essa lista, né? E gerou aqui pra gente uma lista que é um tanto quanto ilegível, né? Da forma aqui que ele entregou pra gente. Ele entregou aqui apenas uma lista de CNPJs e uma lista de margens. Um tanto quanto desorganizado pra gente ler, né? Então, a gente pode utilizar justamente essa outra linha aqui para transformar esse dicionário em um data frame. E aqui a gente tem justamente esse banco de dados, né? E a gente tem o CNPJ e margem. Ou seja, aqui calculamos para todas as empresas que tinham capital aberto em 2018 e que ainda estavam abertas em 2022, né? Calculamos a margem de 2022 para todas elas. Seria possível aqui uma oportunidade de melhoria para vocês colocarem, além do CNPJ e da margem, colocar também o nome da empresa. E para colocar o nome da empresa não seria algo de outro mundo. Deixa eu só tirar isso aqui. Seria necessário apenas, além de vocês coletarem a lista o valor da receita e o valor da receita operacional, coletar também o valor nome, né, da coluna denominação CIA. Então, é uma oportunidade de melhoria desse código aqui para vocês realizarem aí posteriormente. Que é bem tranquilo, bastaria vocês colocarem. Quer ver? Aqui já tem aqui. Bastaria vocês colocarem aqui, ó. Lista CNPJ, criasse uma outra lista chamada lista denominação CIA, ou lista nome empresa, e colocasse isso aqui. Então, seria bem tranquilo. Calculamos todas as margens de todas as empresas de 2022 e para a gente classificar elas da maior margem para menor margem, basta clicar em cima dela. Então aqui nós temos o CNPJ e a margem da empresa, que teve a margem operacional da empresa, né? Aí durante os períodos, durante no ano de 2022 no caso, né? E aqui a gente tem algumas coisas que é importante até a gente mencionar. Por exemplo, aqui tem um CNPJ, né, alguns CNPJs com margem acima de 1.000. Então, imagine uma empresa gerar uma receita e ter um lucro operacional 1.000 vezes maior que sua receita. É um tanto quanto curioso, né? Então, essas empresas aqui, por exemplo, têm uma margem maior que 100 ou mesmo maior que 50, são casos a se investigar, casos interessantes que surgem aí no mercado, né? Porque a gente vê, e por exemplo, empresas como a Taesa, que a gente viu nas semanas anteriores aí do nosso curso, junto com o professor Alfredo, quando a gente estava conversando sobre margens, a Taesa tem uma margem de 40%, e é uma margem alta para qualquer qualquer natureza de empresa. E aí você tem empresa aqui com margem de 7.000, margem de 1.500, e basta você olhar um pouquinho o balanço dela que vocês vão descobrir o motivo de ela ter esse tipo de margem que é tanto quanto curiosas, né? Por exemplo, essa empresa aqui, que é aquela Corbasa, a gente viu que ela estava quase, se eu não me engano, ela já até pediu falência. Então, é importante não olhar apenas um único indicador, né?
E justamente nesse olhar de não olhar um único indicador, vai ter um código lá embaixo que a gente vai olhar vários indicadores e calcular um dado interessante, que é o modelo de previsão de insolvência, que já foi construído por um autor, e a gente vai chegar lá. Até aqui está relativamente tranquilo, pessoal. Que a gente primeiro verificou como que funciona o banco de dados, né? Viu o banco de dados lá da CVM. Depois a gente calculou a margem apenas para a empresa Bombril, digitando o CNPJ da Bombril. Depois a gente já conseguiu criar uma função que permitia que a gente calculasse a receita, né? A margem de um CNPJ que a gente digitasse. Em seguida, aqui a gente já calculou a margem para todas as empresas listadas na bolsa, para todas as empresas de capital aberto, né, do ano de 2022. Então, aqui cada vez a gente vai aprofundando um pouquinho, né? E agora, no nosso exercício 4, que já é o penúltimo exercício da nossa aula de hoje, ele pede para a gente criar o código que calcula a margem operacional média de 2018 a 2022 e faça as seguintes ponderações. A margem de 2018 vai ter um peso de 5%, a de 2019 10% de peso, a de 2020 15%, a de 2021 20% e a de 2022 50%. E além disso, dado o data frame, né, deverá exibir as margens ano a ano, ou seja, aqui a gente vai ter que exibir a margem ano a ano. Já vou rodar esse código para ele já ir rodando aqui e a gente poder ir conversando sobre o código enquanto ele vai rodando, não é para não demorar muito. Aqui, pessoal, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez anteriormente, né? Só que aqui, aí já há uma possibilidade de melhoria para a gente, né? Ele está calculando para cada... Aqui ele calculou apenas para um ano, né? Apenas para o ano de 2022. Aqui foi necessário apenas repetir esse código, o código de lá de cima, algumas vezes, só trocando a base de dados, né? Aqui está a mesma base de dados que a gente utilizou lá em cima, que é a base 2022. Aqui já é a base de dados do ano de 2021. Aqui ele vai passar pela base de dados do ano de 2020. Aqui pela base de dados do ano de 2019, pela base de dados do ano de 2018. E vai calcular tudo isso ano a ano. E já vai calcular também o peso aqui dessas margens. Ele vai entregar a margem antes de calcular o peso para a gente, justamente ano a ano. E depois vai entregar lá em uma última coluna a margem ponderada, né? Com esses pesos aqui, que dá mais peso para o último ano, né? E aí é possível, né? Tinha até um colega que tinha me perguntado também semana passada sobre como calcular média, né? Aqui a gente tem a média ponderada calculada, né? Aqui a média ponderada está sendo calculada, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você, só um segundinho. Ele está calculando aqui na última linha, se eu não me engano, aqui, ó. Aqui, bem aqui, ele está calculando para a gente as margens ponderadas. Cadê? Onde é que ele está calculando? Ele calcula em cada linha aqui a margem. E aí ele já dá um peso e calcula para a gente a margem. Na verdade, ele está calculando a margem aqui já em outro código. Aqui ele está calculando apenas margens. E no outro ele calcula para a gente a margem com essas ponderações. Então, só aguardando um pouquinho o código terminar de rodar aqui. Que da mesma forma como o código anterior, né? Então, ele vai passar 300 empresas em planilhas que tem 60 mil linhas e procurar cada item e calcular para a gente corretamente, né, conforme a base de dados, esses itens para a gente. Então eu vou deixar aqui rodando essa parte do código rodando para mim apenas falar da última parte da aula, que é
sobre um outro cálculo que é possível realizar aqui no Python. E depois a gente volta aqui para ver o resultado, ok, pessoal? Que aí a gente ganha um pouquinho de tempo, né? Mas essa parte aqui, apesar do código ser grande, ser um pouquinho feio, assustar um pouquinho, até eu me assusto olhando isso aqui, ele é o que a gente fez anteriormente, apenas repetido muitas vezes, né? Aqui a gente calculou, aqui em cima, a gente calculou apenas para um ano, né? Esse código aqui a gente calculou apenas para um ano. Aqui a gente apenas repetiu 5 vezes aquele código para calcular do ano de 2022, 21, 20, 19 e 18. Então, é bem tranquilo, basta olhar aqui depois os comentários, vocês vão ter tempo para ver isso e podem mandar dúvidas depois lá no nosso grupo do WhatsApp sobre esse código. É um prazer responder vocês sobre esse código aqui, ok? Dando continuidade aqui brevemente na nossa aula de hoje, vou passar apenas pelo exercício 5 aqui, que é eu vou deixar para vocês realizarem em casa esse exercício 5, né? E esse exercício 5 ele é um exercício bem legal, porque diferentemente do que a gente calculou até agora, que a gente calculou apenas um indicador, aqui no exercício 5, ele pede para a gente criar um código que vai calcular o índice de previsão de insolvência de Elizabeth, em 1976, que é a data que esse autor publicou esse estudo, né? Esse estudo, esse autor, ele construiu um modelo de previsão de insolvência baseado em alguns dados lá da época, né, de 1976, e a gente vai aplicar justamente ele aqui para todas as empresas do ano de 2022. Eu até deixei um detalhe aqui, cuidado com as demonstrações dos bancos e das financeiras. Por quê? Porque os bancos e as financeiras, eles têm algumas diferenças contábeis em relação às empresas que são, digamos, operacionais, né? Porque, teoricamente, né, o banco, ele tem uma receita de juros, né? Ele pega o dinheiro da gente, empresta para outras pessoas e ganha um juro em cima disso. Claro que eles têm várias outras receitas, mas a forma do banco trabalhar, ele causa algumas divergências. Então a gente vai preocupar aqui em tirar os bancos e as financeiras para calcular esse índice de previsão de insolvência, até porque a análise para os bancos são diferentes, né? É diferente. Beleza. Esse índice de previsão de insolvência desse autor aqui, ele é calculado por alguns outros indicadores. O primeiro indicador aqui, que é calculado para calcular esse índice de previsão de insolvência, é o lucro líquido sobre vendas, ou seja, o lucro líquido sobre a receita líquida, vezes 1,93. Depois a gente tem o disponível, que é o ativo circulante sobre o ativo permanente, que é o ativo não circulante, ou seja, ativo circulante sobre o ativo não circulante, vezes 0,2. E aí tem o contas a receber sobre o ativo total, vezes 1,02. Aqui é como faz o cálculo para esse modelo de insolvência, ok? E aí ele é o resultado dessa soma e subtração desses 5 parâmetros aqui. E como que a gente faz para interpretar esse fator de insolvência? Esse fator de insolvência ele é interpretado, né, ele vai gerar um resultado após vocês realizarem essas multiplicações e essa soma e subtração aqui, ele vai gerar um resultado. A partir desse resultado, você vai interpretar ele. Aqui, se ele for maior que 0,5, a empresa é considerada solvente, ou seja, para o próximo ano, de acordo com esse modelo, é bem provável que a empresa continue as suas operações. Se ele der um valor menor que 0,5, de acordo com esse autor e com os dados que ele pesquisou, quer dizer que no próximo ano essa empresa pode sofrer problemas de falta ela pode até pedir falência no próximo ano, de acordo com esse modelo, ok, pessoal? Muito cuidado na utilização também desses modelos. O primeiro cuidado, né? Vocês vão calcular isso aqui. O primeiro cuidado é que o modelo não tem como prever o futuro, né? É a primeira coisa. E é um modelo muito antigo, de 1976, ou seja,
é uma época em que as demonstrações financeiras das empresas do Brasil eram publicadas de uma forma diferente. Em 2000 em algumas vezes, o que vale hoje em dia são as demonstrações financeiras de acordo com a lei. Eu não lembro o número da lei, mas a lei foi publicada em 2009. Né? Então, a forma que esse modelo foi construído, até a forma que ele foi construído, está um pouquinho divergente das demonstrações financeiras atuais. Mas isso aqui é apenas para mostrar para vocês que pelo código em Python que a gente está criando aqui, é possível calcular todos esses indicadores aqui de uma vez, calcular esse modelo de previsão de solvência, e seria possível, eu não coloquei ali, que esse modelo poderia entregar, dizer uma coluna lá, se ela é solvente ou se ela é insolvente. Né? Empresa solvente é que ela não vai pedir a concordata no próximo ano, insolvente é que ela pode pedir a concordata no próximo ano. Aí, passando pelo exercício, o exercício está até resolvido aqui já. Então, vocês vão apenas rodar ele depois e ver os resultados que vocês vão ter. Aqui eu tenho uma lista de CNPJs, que é uma lista de CNPJs do ano de 2022. Ou seja, aqui já tem mais empresas do que aquela primeira lista que a gente criou, tá? E aqui ele vai calcular, ele vai passar por todas as contas das empresas. Aqui, se vocês entenderem a parte lá de cima, vocês vão entender aqui tranquilamente. A primeira parte aqui ele vai coletar receita, vai coletar lucro, vai coletar o ativo total, vai coletar o ativo circulante, vai coletar o ativo não circulante, vai coletar o valor de contas a receber, o valor de estoques e o valor de passivo circulante de cada empresa. Isso aqui está dentro de um loop de repetição. Ele vai coletar isso para cada empresa. Depois ele vai calcular aqui para cada empresa, calcular os respectivos indicadores. Depois ele vai aplicar o fator de insolvência, vai calcular o fator de insolvência e vai colocar isso em uma lista, tá? Vai salvar isso em uma lista. Imagine que ele vai calcular, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parâmetros, né? 8 parâmetros, ele vai calcular 8 parâmetros para, eu acho que são mais de 500 empresas, eu acho que é em torno de 700 empresas, imagine. 8 parâmetros de 700 empresas que ele vai coletar e vai ainda calcular o índice de insolvência e vai salvar isso tudo para a gente em um dicionário. Inclusive aqui eu até rodei esse código e deixei ele aqui salvo para a gente ver. Esse aqui é o resultado que ele nos traz, né? O CNPJ, a margem líquida, o arquivo circulante sobre ativo não circulante e aqui na última coluna o índice de insolvência. Ou seja, que a gente poderia classificar das empresas que são consideradas, né, com menos probabilidade de declarar a insolvência para o próximo ano, para as que têm a maior probabilidade. Né? Então, seria perfeitamente possível isso aqui. E aí isso aqui está servindo muito mais. Isso aqui não é uma conta que a gente utiliza hoje em dia, isso aqui não é utilizado muito hoje em dia para calcular a insolvência de fato das empresas, mas apenas demonstrando para vocês que é perfeitamente possível calcular vários parâmetros e por meio desses parâmetros vocês definirem o que é mais importante para vocês quando vocês forem montar suas carteiras de investimento aí, e selecionar empresas, né? Então, dá um bom filtro, né, para realizar cálculo das margens aí do que é importante para você, para as empresas. O nosso código lá de cima rodou, vamos ver o resultado dele, o que ele nos entregou aqui. Ele entregou para a gente o data frame, acredito eu, e agora basta rodar isso aqui, que ele vai calcular as margens para a gente. E ele calculou, eu acredito que ele calculou para a gente as margens e está aqui. Esse foi o exercício anterior, né, que a gente calculou a margem ponderada. Então ele aqui traz para a gente, da mesma uma forma também bem legal para a gente, as margens de 2018, 2019, 2020, 21, 22 e a margem calculada por essa margem ponderada aqui, né? Então, com o Python existe um mundo de possibilidades para vocês realizarem análise de empresas
E além dos cálculos aqui, é perfeitamente possível vocês transferirem isso aqui para, para planilhas de Excel e colocar e criar dashboards no Python, desculpa, no Power BI. Também aqui no próprio Python é possível criar dashboards. E existe de fato um mundo de possibilidades aqui pra gente, né? Eu estou colocando a lista de chamada aí no chat. A aula de hoje está já caminhando para o fim. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente pode dialogar aqui por mais algum tempo, até o fim da aula. Mas em resumo é isso, sobre Python e o mercado financeiro. De fato, a gente não vai conseguir detalhar tudo isso de uma vez só, né? Porque é muita informação. Mas com alguma prática, se vocês pegarem esses códigos aqui e depois tentarem replicar aí nos seus respectivos Google Colab, ou mesmo no Python no computador, vocês com certeza vão conseguir fazer análises muito fortes de várias empresas do Brasil e quem sabe até de empresas de fora do Brasil, né? É perfeitamente possível. Eu não sei como que são as informações fora do país, né? Mas também imagino que é bem tranquilo de vocês conseguirem, assim como as daqui do Brasil, né? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Então, aproveitando aqui, essa é a nossa última aula, né, do nosso curso Mercado Financeiro. Acaba que eu que sempre encerro esse curso com essa aula de Python e Mercado Financeiro, essa parte aqui um pouco mais pesada do curso, né? Mas eu espero que vocês tenham aprendido aí em todo o curso, além do Python e Mercado Financeiro, as outras partes também de mercado financeiro, de fundos imobiliários, de fundos, de ações, de criptomoedas, de Python aplicado ao mercado financeiro. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e que, quem sabe, nos vemos nas nossas próximas edições do nosso curso, né?